Olá, sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas Podem, o nosso quinto episódio, um espaço de troca, inspiração e protagonismo feminino. Eu sou Patrícia Quitero, professora, publicitária e apaixonada em contar histórias reais de mulheres que fazem a diferença. E essa aqui, ao meu lado, é a Giovana Lissa. Oi, pessoal, meu nome é Giovana Lissa, eu sou estudante de jornalismo, estou aí finalizando o meu curso, trabalho com a Patrícia, aprendo diariamente, a gente troca bastante, e é um privilégio estar aqui nessa mesa, onde a gente pode discutir de tantos assuntos importantes que perpassam a vida das mulheres e que fazem a gente enxergar que podemos fazer exatamente o que quisermos e sonhar de verdade. Então é uma honra mesmo, Patrícia, estar nessa mesa junto com você e com vocês. E a cada episódio a gente recebe convidadas maravilhosas que estão ocupando espaços com autenticidade, talento e coragem. E hoje não vai ser diferente, né, Giovana? Não vai, não. Hoje nós vamos falar sobre posicionamento de imagem e os novos espaços de protagonismo feminino com duas mulheres que têm muito a nos ensinar. E esse episódio conta com o apoio cultural da Praxis Hub, agência de cross-marketing focada em experiência 360. Também temos o apoio da Clínica Bioestética, especialista em saúde, bem-estar e beleza. A gente agradece os nossos apoiadores culturais por nos ajudarem e estar junto conosco nessa caminhada. E você que chegou agora, nesse quinto episódio, aproveitem para assistir os 4 episódios anteriores que já estão disponíveis no nosso canal do YouTube e no Spotify. Sejam muito bem-vindos, porque, afinal de contas, se te faz sentir, faz sentido. Essa frase linda que a Patrícia me ensinou a repetir. E hoje, né, a gente segue firme no propósito de dar voz a essas mulheres que estão transformando o mercado com muita coragem, com muito propósito e com muito posicionamento. E a nossa convidada, as nossas convidadas, na verdade, representam muito isso, não é verdade, Giovana? Sim, é verdade, e vocês logo saberão que elas têm muito a ver com a gente está numa mesa assim muito familiar hoje. Nossa primeira convidada é a Juliana Teles. Ela é jornalista, fundadora da Targ Comunicação Integrada, uma agência que se preocupa em fazer conexões, que está antenada no marketing de influência e em todas as novidades do mercado. É um prazer enorme receber a Juliana aqui e aprender com essa profissional que está aí com 9 anos com a sua agência. E eu acho que vocês conhecem, se não conhecem, vão conhecer aqui hoje, pessoal. Prazer. Prazer, meninas. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Nós nos conhecemos, né, naquele dia da palestra da PUC. E mulheres que se conectam, quando se conectam assim, eu acho muito especial. Eu achei esse convite de vocês muito especial. Fico muito feliz, estou muito ansiosa por esse momento. Também por compartilhar essa mesa com a Juliana, com um assunto que me interessa muito, né? Eu estou, assim, ansiosa até para aprender. Eu gosto de falar muito que sempre que eu saio de casa, eu aprendo algo novo. Se você estiver preparada para absorver, com as antenas ligadas, você sempre vai conseguir absorver algo. E eu tenho certeza que aqui hoje vai ser isso que vai acontecer nessa troca nossa. Muito obrigada pela oportunidade. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho do nosso trabalho, meu e da Bianca, minha sócia na Targ. E eu estou muito feliz com o convite e de participar desse podcast com vocês. Ah, com certeza, nós vamos aprender muito hoje, principalmente sobre protagonismo feminino, né? E a imagem da mulher nas redes sociais, que é tão importante, né? E é tão necessário. Então, para ampliar ainda mais essa nossa conversa sobre imagem, sobre presença e protagonismo, né? A gente recebe também hoje uma mulher maravilhosa, minha amiga pessoal, Julena Normando, que une tecnologia, comunicação e pensamento crítico como poucas pessoas que eu conheço. A Julena Normando, ela é publicitária, especialista em marketing, é professora universitária, né? Pesquisadora em comunicação e inteligência artificial, doutoranda da UFG e pesquisadora visitante da Universidade da Califórnia em San Diego. Né? Ela ficou um tempinho lá nos Estados Unidos, tá voltando agora.
e com certeza ela vai ter muita coisa boa para contar para a gente sobre essa experiência. E ela investiga como as tecnologias digitais moldam a nossa comunicação e nossos afetos. Então, seja muito bem-vinda, Juliana, ao Elas Podem. Obrigada, gente. Muito bom conhecer todas vocês. É uma alegria estar aqui. É uma alegria falar também com quem tem curiosidade. E vamos juntas. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está aqui. A gente pode, e a gente se conectando, a gente vai mais longe, a gente vai junto. Então, bora conversar, bora colocar a coisa em pauta aqui, causar algumas reflexões, vamos incomodar também. Eu gosto muito de perturbar. Então, eu acho que se a gente conseguir perturbar e sabe, sair daqui, é esse o objetivo da gente aqui. Exatamente. Bom demais. Como a Juliana falou, nosso objetivo é que construir juntas, né? Pensamentos, ideias, desconstruir coisas que a gente tem e fazer essa ponte mesmo. A gente vinha falando aqui no começo se tinha alguma coisa que não podia falar, e a gente sempre fala. O objetivo é construir um espaço seguro para que você que está nos ouvindo, nos vendo, se sinta acolhida e também sinta que a gente não está escondendo nada. É para rasgar o verbo, né, Patrícia? Exatamente. A ideia é essa, porque aqui elas podem, com certeza. E vamos começar? Vamos lá. Então, vamos começar falando um pouquinho de posicionamento e de imagem como ferramenta de poder, né? A gente sabe hoje o quanto é importante, a gente tem várias ferramentas de poder e, sobretudo, uma das maiores, sem sombra de dúvida, é a internet, são as redes sociais, é uma forma como a gente se coloca hoje, como se a gente se coloca profissionalmente. Isso é tão importante, né? Saber como nos posicionar. Então, eu queria começar perguntando para Juliana como você define esse conceito de posicionamento, de imagem, dentro de uma estratégia de comunicação humanizada, que é o que a gente vive hoje. Se fala de estratégia de comunicação humanizada, é o que a gente preza muito na nossa agência. Eu acho que o mundo pede cada vez mais uma comunicação orgânica. As pessoas querem ter compreensão, a gente estava até falando sobre isso, né, da forma de falar. Eu acho muito bacana poder compartilhar isso com vocês, porque a Targ é uma agência feminina, inclusive é algo que acho que poucas pessoas sabem, mas Targ vem de Targaryen. Eu e minha sócia somos apaixonadas no Game of Thrones. E se falava de uma rainha lutando pelo trono no meio de reinos com líderes masculinos, né? Então a gente se via muito assim no mercado e fez muito sentido, além da nossa paixão, fazia sentido por ser dessa forma, que a gente vê um mercado... Hoje, a maioria dos nossos contratantes são homens, então se falando de entretenimento, de eventos, de gastronomia, infelizmente se vê menos mulheres do que a gente espera ocupando esses cargos de liderança nessas áreas, que a gente costuma atuar muito. Mas confesso que foi uma luta minha e da Bianca, minha sócia, de adentrar esse mercado, mas a gente sempre teve um posicionamento muito firme. E como a gente ama o que faz, somos boas no que fazemos, graças a Deus, né? Nos preparamos para esse mercado. A gente teve uma base mais jovem, eu estava falando à tarde, hoje tem 9 anos, né, de mercado, não é uma agência novinha, já temos anos de... Queremos muitos mais anos de carreira, mas já vivemos muitas coisas e aprendemos muito a nos posicionar de forma firme, né? E hoje a gente fala em mesas de 10 homens e nós duas tomamos o posicionamento de fala, de referência, da nossa opinião ter valor. E eu acho isso muito importante, é muito significativo para mim. Quando se falam, nós falamos em mesas masculinas e homens se calam para nos ouvir. Não falo isso de uma forma sendo um contra o outro, jamais, mas que realmente é algo que a gente lutou muito para conquistar. E eu valorizo muito esses momentos, esse posicionamento da nossa agência nesse mercado. Hoje nós atendemos a pecuária, por exemplo, que é um mercado, a gente estava até falando um pouquinho antes, totalmente masculino. E quando a gente chega num evento desse, com voz ativa, eles querem saber nossa opinião, querem essa delicadeza, essa sutileza feminina, o atentar aos detalhes. Eu acho que é muito importante. Eu falo para todo produtor de evento,
tenha uma mulher na sua equipe, porque a visão feminina, em qualquer ambiente que você estiver, ela vai ser diferente. A gente vai se atentar a uma coisinha ali que passou batido, que nenhum homem antes reparou. Nossa, mas é isso mesmo. Uma posição de um banheiro, uma diferença até na grade de apresentação. Gente, mulher demora um pouquinho mais para arrumar, se atrasa, então assim, todos esses detalhes, com essa visão, essa delicadeza feminina, e a gente foi ganhando espaço e tendo voz ativa nessas pequenas coisas, e hoje a nossa opinião já é muito solicitada nesses eventos, dos nossos clientes, é algo muito importante. E é isso, foi um posicionamento de 9 anos de agência, a gente foi sabendo como chegar, como falar, sem grosseria, sem precisar levantar a voz, mas de uma forma firme e ser ouvidas. E acho que isso, assim, é algo que eu valorizo muito no nosso posicionamento empresarial hoje. Isso é tão importante, né? Eu Conseguir acho. esse protagonismo, conseguir Esse local de fala, né? um local de fala pela competência, mostrando um bom trabalho, né? E eu fico tão feliz de saber que são mulheres à frente disso tudo e que estão aí acontecendo, né? Ah, também Tão fico muito importante. feliz. Uma coisa que me chamou bastante atenção na sua fala, e uma coisa que a gente discute muito aqui, de nos apropriarmos das nossas características que outrora falavam que eram negativas, como a Nossa sensibilidade. Antes sensibilidade, era, claro. nossa, não dá para trabalhar com mulher porque é muito sensível, porque se emociona. E hoje o mundo está sedento. E nesse momento, a gente falando de ambiente digital, essa coisa humana, essa coisa autêntica, sensível, é o que tem muito do mesmo. Então, a sensibilidade acaba vencendo. E é uma coisa que realmente. E ser mulher é muito especial, né, gente? Realmente, essa sensibilidade nossa é muito diferente, né? E a gente tem que utilizar isso a nosso favor e valorizar isso, e entender que a sensibilidade, ela não é ruim. Se a gente souber utilizar, ver esses detalhes, estar atenta, é muito positivo pra gente, em todos os aspectos da vida. Num processo de desconstruir os estigmas e construir como potência. Exatamente. E eu gostaria de perguntar para a Julena, como você percebe esse posicionamento feminino e as dificuldades, tanto na internet, no meio digital, que é o que você estuda, quanto no meio acadêmico, que dentro do estudo também tem isso, né? Como é? A Juliana falou que os clientes dela, apesar da agência ser feminina, atendem muitos homens. Como é para você estar dentro da ciência, produzindo conhecimento, esse espaço para as mulheres? Tem alguns pontos aí que a gente pode levar em consideração. Primeiro, ser professora, por muitos anos, foi uma coisa de mulher. Porém, ser professora do ensino superior, não. Verdade. Então, a professora do prezinho, do jardim, do maternal, e aí perceba, materno, né? E era uma vocação, é um dom. Tanto assim que a gente pode entrar na questão da remuneração, mas isso é outra pauta. Mas, enfim, tratar de educação sempre foi uma coisa para a mulher, porém não a educação superior. E aí, estar no ambiente acadêmico, é claro, é um ambiente de muito ego, é um ambiente de muita competição, é um ambiente de muita vaidade, como vários outros, não é diferente na publicidade de mercado, né? Não é diferente. O que me fez me apaixonar pela área acadêmica e porque eu ainda estou ali, é por causa do nosso legado. Eu comento que eu escolhi trabalhar com educação porque eu gosto de mudar micromundos e ver isso acontecer lá para frente. Um exemplo, uma das minhas primeiras turmas, ainda na UFG, hoje, por exemplo, naquela época, a gente está falando aí de 2007, 2008, a gente trabalhava muito em sala de aula a campanha Real Beleza da Dove. Muito, porque foi a primeira ruptura, não sei o quê. Pois é, hoje a Naná é quem cuida da conta da Dove, é ela que teve a ideia dos filtros com a Paola Oliveira e todo esse reposicionamento da Dove que a gente vê até hoje. Então, assim como a sensibilidade, a competência, é perceber que tem jeito de fazer um mundo melhor. Tem jeito de tocar esses, hoje, estudantes, né? Uma jornalista em formação ou um publicitário em formação, que seja. E que lá na frente eles vão conseguir fazer um mundo melhor, de acordo com o que é possível. É claro, vai ter muito problema para a gente conseguir aprovar certas ideias disruptivas, né? Porque posicionamento em teoria é o lugar que a marca ocupa na mente do consumidor, né? Então vamos colocar lá, que lugar que eu, enquanto que for, enquanto agência, enquanto produção ou enquanto profissional, ocupo na mente daquele que vai ser stakeholder que está comigo ali. Então, nesse sentido, pensar em todas as nossas ações e como a gente vai
colaborar ou vai construir, por meio de um processo, esse lugar de reconhecimento da nossa competência, da nossa coragem, do nosso atrevimento, muitas vezes, né? Porque quando a gente fala assim, mesas masculinas, já tive várias situações assim, porque é isso, infelizmente. E aí você, às vezes, tem que levar um homem. E aí eles fazem a pergunta pro homem, sendo que você é a especialista eu quero naquilo. morrer. Mas não acontece? Ou situações do tipo, eu vi isso muito também. Ai, que bom que ela veio para enfeitar a reunião. Então, são frases que a gente ouvia com mais frequência, mas ainda ouve. E a gente precisa mostrar e ter mais conhecimento. Tem uma sensação, não sei se você tem isso, Juliana, mas às vezes eu me vejo, e isso é péssimo, mas numa situação ou numa sensação de que eu não posso errar. Sabe? É diferente se um homem erra. A gente exige mais da gente, né? E a gente é cobrado mais. Porque, mas ela é tão bonitinha e tá vendo? Só serve para ser bonitinha. Ou isso é coisa de mulherzinha, no sentido pejorativo. Então, eu acho que tanto no ambiente off como no ambiente on, é pensar exatamente em como construir isso de maneira sólida. E não acho que é só fazendo skincare na frente de um telefone, é estudando mesmo, pensando e colocando as coisas em conflito para a gente conseguir avançar. Eu acho que você falou uma coisa muito importante e que a gente vem discutindo ao longo, né, dos episódios anteriores, que é muitas vezes a culpabilidade, né? Aquela relação de que temos que ser melhores sempre, temos que demonstrar mais segurança sempre, dentro de um ambiente misto, masculino, feminino, a mulher ela tem que ter o seu protagonismo, tem que demonstrar isso. Então, essa culpabilidade que a gente carrega, ela acaba, e eu acho que isso muitas vezes é nosso mesmo, né? Muitas vezes falam, é do outro. Culturalmente, eu acredito que seja. Eu acho que né? é estruturalmente colocado em nós. Então, você não vê muito homem falar em si. Você não vê muito homem falar em síndrome do impostor. Gente, os homens começam a estudar um negócio. Eles acham que eles são merecedores. Eles exportam como se fossem os especialistas. Exatamente. Eu tenho 20 anos de formada, entende? Na Universidade Federal. Eu tenho um monte de coisa. Eu estava na Universidade da Califórnia quando foi lançado o ChatGPT. Estou estudando inteligência artificial. Eu não tenho a mesma segurança de qualquer um que pegue e lê 2 artigos, sabe-se lá em que fonte. E bota banca. Sim, e bota banca. E aí entra no outro ponto, porque às vezes dá responsabilidade preguiça. Porque às vezes o absurdo é tão grande que você fala assim, tá, e como é que eu começo a explicar? Por onde? E aí dá uma E a mulher direta, normalmente, ela é considerada grossa, né? Ríspida. E foi algo que eu aprendi a abraçar em mim, porque eu sempre tive uma fala muito firme e muito direta, que muitas vezes foi vista como grosseria. Só que não é. Porque um homem fala da mesma forma e não é visto como grosseiro, né? Isso acontece As muito. interpretações, né? Eu tenho um termo assertiva. Isso. Nossa, Juliana é muito assertiva. Não vamos chamá-la para reunião porque ela é muito assertiva. Ou, ouvi recente, você é muito racional para uma mulher. Nossa, eu acho A um dica super elogio. Deixe só você é muito racional. Ponto. E é um elogio, porque ser racional é muito bom, né? Mas agora eu tô uma acrescentando. qualidade feminina. E é uma coisa humana, né? Quer separar, mas o homem é a única criatura racional. O homem no sentido de humanidade. E aí, é como se a gente fosse excluído desse coisa natural que é ser racional. Eu fico... Não, mas aí a resposta foi, nossa, você é muito sensível para um homem. Exato. E isso soou mal. A pessoa se ofendeu. Adorei que ela teve na ponta E da é língua. interessante, né? Eu acho que a Juliana tocou num ponto muito, muito bacana, que é justamente desses estereótipos, né? Quando ela fala do skincare, né? Então, a mulher é boa para apresentar maquiagem, ela é boa para fazer skincare, ela é boa para conversar fazendo skincare, né? E isso acaba muitas vezes soando como algo de mulherzinha, algo que, será que a gente só serve para isso? Então eu acho que você tocou num ponto, e aí eu queria que você falasse um pouquinho quais são esses desafios de tirar esses estereótipos. Eu acho que o seu estudo deve perpassar um pouco essa relação, né? Primeiro é processo, e uma palavra que ainda não apareceu aqui nesses minutos de programa é resiliência. Porque dá uma canseira. Foi árduo, foi intenso. Não para.
Não para, é o tempo todo. Não para, né? Então, nesse sentido, respondendo à sua pergunta, eu sou da comunicação e o meu objeto de estudos é a inteligência artificial. E eu estava como estrangeira numa universidade americana, né? E aí tem alguns pontos. No caso, é um tema muito novo e é um tema que perpassa ciências exatas, onde majoritariamente a gente tem homens, com outra visão, com raciocínios muito diferentes dos nossos e com percepções de atenção diferentes. Então, que para eles é muito importante, para a gente tá. E às vezes alguma coisa que é fundamental na nossa relação com o outro, para eles não existe. Então, a primeira coisa é, de fato, falar ou deixarem a gente falar, porque você conseguir alcançar um lugar para ter voz é um grande caminho, porque não é simples eles te darem voz, especialmente quando você é de fora, né? E o tema que, de repente, a mulher na ciência pode fazer, se você não está, por exemplo, tratando de feminismo, se você não está tratando de alguma coisa de minoria, se você não está tratando disso, parece que você não é tão interessante assim. Por que uma mulher vai querer falar de inteligência artificial? Por que você não vai falar de gênero? Porque não, assim, isso não é o meu objeto. Tá, mas por que isso agora? Deixa os homens pensarem sobre isso. Então, é muito marcante, sabe? É muito marcante. E aí você procura, isso é mais difícil por conta da estrutura mesmo. Você procura autoras da área de sistemas, da área de engenharia de computação, da própria área de inteligência artificial. Eu não consegui achar ainda. Não é que elas não existam, mas como é uma ciência que não é nova, tá? A gente tem isso desde de Turing, então nós estamos falando dos anos 50 e 60, mas não tem a gente não encontra essa visibilidade ou até o acesso. No sentido de, você quer ser cientista, mas você vai ser cientista num laboratório de bancada ou você vai trabalhar com minorias. Tem uma caixinha que você é obrigada a entrar, porque senão você não abre a porta. Exatamente. E aí as verbas também são bem orientadas nesse sentido. Os fundos, os recursos. Sensível, né? Porque você já fez tudo, você estudou, você buscou extrapolar, né? Porque você não se conformou com aquele conhecimento, você quer mais. Porque você, pra se sentir segura, tem que saber bastante. E ainda chega lá e esbarra nessa coisa do recurso. E às vezes, entre critérios de decisão, entre ela e ele, às vezes o ele pesa sem muito motivo racional. Sem muito... automático. Sabe? E isso pesa. Bastante. Deixa isso para outro momento, ou vamos tratar. Enfim, acontece. É de maneira tácita, não é algo enunciado, mas a gente percebe claramente. Não é fácil, né? São desafios diários, né? Desafios diários e que a gente percebe em todos os espaços, né? Na assessoria de imprensa também, com certeza, não é diferente, né? E ela pode ser usada também como visibilidade por mulheres líderes e empreendedoras. Sim. E eu acho que isso você tem feito bem, né? Eu tenho acompanhado e eu tenho percebido que a Targ tem sido protagonista dessa parte de assessoria, que antes era um campo assim muito específico de agências de notícias de jornalismo, e agora nesse mix que a Targ, eu falo que é um mix, porque afinal de contas a Bianca também é publicitária, e vocês conseguem mesclar essa linguagem, né, do publicitário, do influente, do influenciador. Me fala um pouquinho sobre esse trabalho, que eu acho interessantíssimo o trabalho que vocês fazem de assessoria, que não é apenas uma assessoria de imprensa, e sim uma assessoria de comunicação integrada, né? Isso. Quando a Targ surgiu há 9 anos atrás, a gente estava naquela ebulição, começo da ebulição das redes sociais, tudo era muito novo. E com o tempo a gente vinha de uma atuação na revista Aplauso, que é da mãe da minha sócia, da Bianca Marli. Eu acho que eu escrevi a revista por 5, 6 anos e a Bianca era o comercial da revista. E nós atendemos grandes personalidades, eu entrevistei grandes artistas plásticos de Goiânia nesse tempo, Dr. Hildo Lasmar, que é uma referência, Belinda, grandes nomes que a gente atua até hoje com eles, ainda são nossos clientes que vieram dali. E nós fomos essa agência que chegou para unificar. A gente percebeu que o offline ele não se sustentava mais, porque as pessoas queriam levar aquilo
para as redes sociais, para o online. Eles buscavam, as pessoas às vezes compravam uma publicação na revista, mas a revista ia ser lançada e eles queriam lançar aquilo de alguma forma, em algum evento, queriam um conteúdo daquilo para alimentar também as redes sociais. E foi aí que a gente teve a ideia de criar a Targ Comunicação, que é isso, uma agência integrativa, unificando esses dois mundos que a gente acha que se complementam muito. O que a gente gosta de falar é que a gente faz o 360. Então, quando a gente atende um cliente, as pessoas vão ouvir dele pelos veículos de comunicação, vão ouvir pelas redes sociais, seja num tráfego pago, não é o que a gente faz, mas a gente recomenda muito, a gente acha muito interessante a forma que o tráfego chega direcionado até as pessoas, e o marketing de influência. Então a gente fala assim, você vai ser obrigado a ouvir falar sobre isso, de uma forma ou de outra, e sempre buscando formas muito orgânicas de que isso chegue. É claro que no offline vai diferente, mas hoje quando o influenciador recebe um convite nosso para ir num restaurante, não é uma contratação, é um convite, ele vai, a gente gosta de dar essa liberdade, seja no conteúdo que vai ser criado, na experiência. A gente gosta muito de deixar claro, posta se você gostar da experiência. A gente algo muito diferente na Targ que a gente vê, até por feedback dos próprios influenciadores, é que a gente trata eles de forma muito humana, porque a gente entende que são pessoas por trás de redes sociais, e muitas vezes a gente tem muito cuidado e delicadeza de tratar com essas pessoas. A gente, como é uma agência de troca, a gente gosta muito de trabalhar por parcerias, a gente valoriza muito vias de mão dupla, a gente gosta de fazer essas conexões onde ambas as pessoas que a gente está unindo vão somar, vão ganhar com isso. E é muito do nosso foco. Então, esse é um diferencial da sensibilidade. Penso que por ser uma agência feminina, nesse tratar. E é por isso que o nosso relacionamento, seja com os nossos contratantes, com os nossos influenciadores, que são nossos parceiros, a gente tem muito cuidado, a gente tem muito respeito em tocar no mundo deles, em trazer eles para algum evento. Então, realmente, esse é um diferencial nosso e que faz nós termos parceiros por longas datas, assim como os nossos clientes, que tem clientes que hoje a gente já atende há 5 anos, 6 anos, depois que a agência se posicionou mesmo, que estão conosco desde o comecinho ali, que a gente inaugurou, participou da obra de lugares e que são hoje nossos clientes, e a gente também tem uma linha muito de não fechar portas. A gente sempre tenta tratar situações com o famoso jogo de cintura. Absolutamente necessário, Que né? a gente Com gosta certeza. muito, mas uma base muito da Targ, para além do estrutural, o que vem da alma, eu acho que explica muito a nossa base, assim, da nossa agência e o que o que a gente acredita, eu e a Bibi. Eu acho que você falando, Juliana, me lembra muito o que a gente passa no dia a dia da Praxis, né? Na Praxis a gente tem percebido que os clientes estão escutando mais, eles estão sendo mais sensibilizados assim pelas nossas falas. Eu não sei se é pela forma como a gente trata, por essa parceria, por essas conexões. Eu tenho visto, e como eu já atuo há mais de 23 anos no mercado publicitário, eu tenho percebido que eles têm alterado a forma como vem o papel da comunicação. Então, principalmente, eu acho que isso é muito a partir das redes sociais. Eu acho que as redes sociais, quando a gente começa a falar de relacionamento, quando a gente começa a falar de exposição, eu acho que eles entendem. Uma nova consciência Eu acho que também, eles né? entendem que é preciso ter uma sensibilidade a mais, né? Uhum. Então, assim, todo e qualquer projeto da Praxis, a gente tem essa preocupação de apresentar, mostrando esse lado da sensibilidade, do sexto sentido, do que o cliente vai receber e o porquê e a preocupação com o cliente, né? O que a gente não via, né? Na década no início dos anos 2000 era muito difícil Tem isso, umas né? campanhas que passam batido com coisas extremamente preconceituosas, que às vezes a falta de uma visão feminina que fala assim, gente, mas desse jeito vocês não pensam que as pessoas vão receber assim? Que tal fazer assim? Então, assim, até essa sensibilidade de hoje, a gente fala de uma cultura de um cancelamento muito forte que existe, e a gente vê por aí várias campanhas publicitárias dando errado
por essa falta Exatamente. desse olhar diferente, dessa sensibilidade, não digo 100% feminino, mas um olhar mais Não. sensível, mais cuidadoso, né? E na forma de comunicar, de como isso vai chegar no outro É. também. Com certeza, a diversidade, não só feminina, né? A diversidade e a representatividade, que as pessoas se confundem muito. No jornalismo mesmo, tivemos por muito tempo como referência a Glória Maria. Ela estava fazendo uma representação de uma mulher preta no jornalismo, mas representatividade ainda é um processo que a gente está em andamento. Porque representatividade é entender que tem várias mulheres. Uma mulher preta não representa, é importante que ela seja, mas não vai representar todas. Uma publicitária não representa todas as publicitárias, porque as pessoas são muito diversas. E é uma coisa que a gente para muito para pensar na faculdade mesmo. Como é importante construir coletivos muito diversos. Eu e a Patrícia, ela destaca isso. Eu fico me sentindo tão privilegiada. A nossa idade é diferente. Gerações diferentes, Gerações diferentes, né? a gente destaca isso. Isso tem sido tão bom. E que se completam, né? Até mesmo para Eu poder adoro. montar a proposta desse podcast, né? Unir as Eu já falei, ideias, né? eu De falo, gerações eu diferentes. falei Os isso já incômodos que uma sente, em que a outra episódios sente. anteriores nesse sentido, né? Porque assim, de nada adianta a minha experiência se a gente não tiver o frescor das ideias dela, da geração dela. Então, acho que essa união de forças e de essa soma, né? Eu acho Visões que de mundo visões diferentes de que se mundo. complementam. Exatamente. Uma visão, eu vou falar de professores de novo, eu sempre cito meus professores. Agora, a professora Helena, no ensino fundamental, geopolítica, eu nunca esqueci. Ela falava de visão holística. Aí, o que é isso? Que palavra é essa? Visão holística? Não, é que você tem que, gente esperta é gente aberta. A gente tem que abrir nossa visão, olhar para as pessoas e para todos os lados. Não se preserve aquele recorte no jornalismo, a gente fala muito que é um recorte, né? E eu penso muito, até no meu TCC eu estou trabalhando isso, que uma visão é sempre melhor compartilhada. Por mais que eu consiga ter uma visão holística, uma visão aberta, ela é só uma visão de um ponto. Então, vamos unir mais pontos para que a gente tenha mais pontos de vistas, e por isso essa mesa é tão legal. Outra coisa que essa convergência foi o que a Juliana falou, a convergência das mídias, né? A gente vê hoje não só um desejo dos clientes, mas uma necessidade de mercado. Hoje eu fui numa médica e ela falou, eu estou sendo obrigada a me posicionar de forma digital. Eu nem queria, mas não tem como fugir. É uma coisa que é quase uma compulsória. Você vai ter que estar ali, porque a sua pessoa precisa existir e a sua personalidade enquanto profissional precisa existir. Enquanto jornalista, a gente às vezes tem medo. Uma amiga minha, ela faz matemática, é artista, e ela tem uma conversa, a gente tem medo da internet. E eu tinha muito medo também. E ela falou assim, Isabela Lissa, minha quase... com nome parecido, né? Giovana Lissa, Isabela Lissa, essa é a palavra. E ela fala assim, justamente por termos medo e por entendermos os perigos, o alcance, o poder dela também, justamente a gente devia estar lá. Mesmo que ela ainda tem uma barreira, mas ela falou, a gente entende como é uma ferramenta poderosa e perigosa. Por isso que a gente tem que se colocar lá dentro. E nesse sentido, eu gostaria de perguntar para a Julena. Julena, aqui você traz a inteligência artificial como seu objeto de estudo, e uma coisa que a Juliana falou foi a convergência. Agora a gente tem que lidar com a convergência do humano dentro do digital, do profissional dentro do digital, e agora tudo isso perpassando a inteligência artificial. Então eu gostaria de saber como a inteligência artificial está moldando a comunicação e os afetos dentro desse ambiente digital que a gente ainda está desbravando, né? Tenho muita curiosidade nesse assunto. Tá, como está moldando comportamentos e afetos? Isso. Nossa, eu uso muito como psicólogo, meu chat também. Pois é, vamos falar disso. Mas Tópico antes sensível. disso, vamos falar um pouquinho aqui. Então, nós temos... Eu sou de 82, mais ou menos, um pouquinho antes. 74. Tá, então a gente está numa geração offline. A gente viu a internet chegar, não é mesmo? Isso. Então a gente viu a queda do Muro de Berlim, a gente viu uns negócios que para esse pessoal aqui é história, para a gente é memória, né? E aí, o que é essencial? Porque o essencial permanece. E aí, quando a gente estava falando na pergunta anterior de comunicação envolve necessariamente escuta e respeito. Quando a gente inclui diversidade, a gente está vendo outros pontos de vista. Então, não adianta também só colocar na mesa sem escuta e respeito. Por quê? Por conta de autenticidade e por conta
desses afetos, pela construção do que é aquele ser, daquele indivíduo, daquela pessoa, que tem consciência, que tem história, que tem memória, que tem racionalidade, que também tem afetividade e emoção. Isso fica, né? Então, se na nossa época a gente passava fax, ou se a gente ligava para o fixo, ou se a gente deixava recado numa secretária eletrônica, que significava ouvir um bip e deixar um recado que ficava gravado numa fita, que daqui a pouco alguém ia ouvir, né? Então, tudo isso mudou bastante. Hoje a gente fica louco se a pessoa não responde em 3 segundos o WhatsApp que a gente mandou, né? Quando a gente estudava isso lá nos anos 2000, anos 90, 2000, até antes disso, era um sonho pra gente, quando a gente era publicitário do analógico, saber o que a nossa audiência tá pensando. A gente tinha dados do Ibope, que era um negócio, tipo, muito amplo, né? Não tinha jeito da marca chegar pra gente. Muito genérico, né? Exatamente. Tipo, quem dava boa noite pro Cid Moreira era gente doida, porque o Cid Moreira nunca ia responder, porque não tinha jeito. Hoje, se você põe boa noite, @realbonner, chega pra ele. Se é um bot ou se é ele, vai chegar. Então, seu boa noite chega. Então, todo mundo tem voz, ou pelo menos tem condições de falar em alguma plataforma. Não vou entrar na onda da sombra, não vou falar do critério orgânico ou não, critérios de entrega, mas em essência é possível que todo mundo tenha voz. Então, muda-se o meio, né? A tecnologia vem, uma bagunça tudo, e a gente tem que se adaptar. Como a gente teve que se adaptar? A fotografia digital, Sim. né? Porque era no laboratório que a gente revelava, contava os Curitiba. Álbuns em álbuns. Não é? E aí a gente tinha que contar os segundos para a foto aparecer mágica e quimicamente. Então, e hoje você edita no celular ou no tablet e tudo mais. Então a gente teve que convergir tudo isso. E a gente sempre converge tudo isso, seja desde a imprensa, seja no registro rupestre da caverna, entendeu? Não é uma coisa que está acontecendo só agora. Mesmo porque a inteligência artificial é pauta desde os anos 50. Vez ou outra ela entra em moda e está sempre perene ali nas ficções científicas. Por que a gente pode imaginar com a inteligência artificial moldando os comportamentos e afetos? O maior perigo, ou um dos maiores perigos, é a não compreensão do que é a inteligência artificial. Da mesma forma como a gente não entende muito bem, ou muita gente não entende muito bem o que é o algoritmo. Né? O que é o algoritmo? Porque a gente não estuda derivada integral, a gente não estuda diferencial, a gente não faz esses gráficos numa faculdade de comunicação. Então, a ideia do algoritmo é mais ou menos assim, o sistema. Né? Ai, que medo do algoritmo. Né? Ele é feito para ser opaco por conta de interesses comerciais. Se a gente não entende o que é a inteligência artificial, então que é um algoritmo programado para te entregar respostas e não é um negócio que ela vai pensar per si. Inteligência artificial foi um nome criado na época para diferenciar da cibernética. Só que, cara, inteligência artificial é muito bom. Cibernética é muito difícil. E inteligência artificial atribui a uma conta, né, a um algoritmo, a uma máquina, a uma coisa física, atributos humanos. E isso é o grande perigo, é a humanização. É a gente, de fato, projetar afetos em algo que não tem consciência, não tem memória tem, mas não tem experiências. O que é ChatGPT, DeepSeek? É um Large Language Model, é um modelo que articula linguagens. Ele leu a internet, digamos assim, ele sabe identificar padrões muito bem e ele vai colocando coisa lá aleatória que para você vai fazer um sentido. De acordo com o que tem ali. E para te agradar. Esse é o grande perigo, tá? Porque não tem digamos assim, o contraditório. Ele é feito para te agradar. E aí a gente tem visto pessoas se apaixonando pela IA. Tem muito tempo. Tem um filme Her. Sei nem quanto que foi isso. Né? Há muito tempo que já trata dessa questão. Mas a gente tem visto, especialmente na Ásia, as novas gerações com dificuldade, até com preguiça, de se relacionar com gente e preferindo se realizar com bots, se relacionar com robôs. E aí é o perigo, porque parece humano. E vai agir de acordo com a sua expectativa, né? E para te agradar. E o humano não tem. Tem coisa que irrita mais o outro que gente. E o retorno... Nossa, que desagrado. Eu quero só aproveitar essa deixa da fala da Juliana. Hoje eu passei por uma situação, assim, bem inusitada. Eu estava fazendo minhas unhas e tal, e conversando que eu acho, assim, é tão bom, né, a gente conversar com pessoas em outros ambientes que não o nosso, né? E eu comentando com ela que a gente ia estar nesse bate-papo, conversando com a inteligência artificial,
né, sobre inteligência artificial e protagonismo, e conversando. E a moça que faz a minha unha virou para mim e falou assim: Patrícia, eu quero muito assistir esse programa, porque eu tenho uma cliente que está desesperada porque a filha dela está namorando a inteligência artificial. Muita gente. Sim. Aí eu peguei e falei, mesmo? Ela está desesperada, ela chegou aqui falando que ela está namorando com a inteligência artificial. E ela falou que ela não sabe como agir, ela não está sabendo como agir. Eu vou falar para ela assistir o seu programa. Então, Juliana, por favor, ajuda essa Vamos mãe falar. desesperada. É Uau. difícil, Eu né? não ouvi A Sim, gente nenhum até, caso. até deu um Não, desconforto. eu Não, também, eu até é. então não tinha ouvido. Também Não, não. isso tem Hoje acontecido. cedo. Tem vídeo meu no TikTok falando sobre isso. Quando eu estava publicando um outro texto sobre afetos, né? Sobre projeções. Quando a gente se apaixona, querendo ou não, a gente se apaixona por algo que não existe. A gente se apaixona pelas projeções que a gente coloca no outro indivíduo, e aí a gente vai vivendo essa fantasia até ela ir se desconstruindo aos poucos ou não. Outra história. No caso desses bots, porque a gente tem, quando a gente vai falar em inteligência artificial, a gente tem esses modelos de linguagem, que são softwares, né? Mas tem também os robôs. Então, a gente tem a parte de robótica, que aí você tem humanoides, que mexem, que falam. Exatamente. Não está popular, mas isso é um dos ramos. E tem os avatares. Existem plataformas digitais, sites, em que você, sabendo que aquilo é inteligência artificial, mas você constrói um avatar ali e vai construindo e vai conversando, e de alguma maneira muita gente se envolve com aquela persona que é criada, aquele avatar que é criado. E é feito para te agradar. É feito para que você, de fato, vá se envolvendo ali. Porque uma plataforma foi criada para aquilo, é o negócio deles. É o ideal, né? É uma relação ideal. E como tudo que se refere a algoritmo e tudo que se refere ao que a gente tem no modelo hoje de internet é opaco. Não é claro. Os termos que a gente nem lê, mas ali concordo, aceito, desejo continuar, é opaco. Não é feito para a gente estar sempre a distante e com o senso crítico de o que está acontecendo? E ele sempre vai nos dar uma resposta. Diferente do Google, por exemplo, quando a gente joga uma pesquisa no Google, que eu nem sei se essa geração joga mais, mas na nossa época a gente fez TCC sem Google, né? Mas geralmente a gente usava antigamente no Google. O Google te dá uma lista de opções e tem o seu esforço de abrir, chegar à sua conclusão. O chat te dá isso, mas Ele escolhe uma, não é que ele te dá. Ele escolhe uma, concorda? Quais os critérios que ele usa para isso? Não é claro. Mas ele escolhe uma e você meio que, essa é a resposta. Você meio que aceita que aquela é a resposta. É direcionado. Chega a pesquisar várias para Exatamente. você chegar a uma conclusão, Exatamente. realmente. E o Google te põe para ler. TikTok, que é onde os jovens estão procurando. Pesquisas, né? Hoje. O TikTok não te põe para ler. O TikTok te põe para Rápido. Então não tem mais um momento de reflexão. É muito perigoso essa aceleração e essa coisa da superficialidade. Por quê? Porque aprofundar dói, enjoa, cansa, dá sono, é desconfortável, mas é o único caminho. Pelo menos que a gente sabe até aqui. Não sei, mais dali para frente. Mas até hoje, e aí como que ajuda essa mãe? Não tive coragem de ter filho. Porque eu acho bem complexo tudo isso, de fato, que envolve criar um ser humano. Exatamente por questões de limite, por questões de criar uma identidade, de perceber-se enquanto identidade e como é isso na relação com o outro. Agora pense se não há um outro. Se há só um bot alimentado e construído para te agradar completamente ou parcialmente desvinculado do mundo real. Totalmente no sentido de que ele não tem experiência e que ele não tem conhecimento, ele não tem conhecimento, ele não é uma plataforma de conhecimento, ele é um modelo de linguagem que se articula. Então, conhecimento ele já não tem. Memória, ele tem o que ele foi alimentado. E quais foram os dados que ele foi alimentado? Que tipo de relacionamento ele foi alimentado? Eu entendo que são réplicas de discursos, né? Então, ele acaba replicando aquilo que intencionalmente ou é direcionado a partir da fala do outro, né? E quais os vieses? Porque, por exemplo, se essa plataforma vem de uma cultura, por exemplo, norte-americana, né, heteronormativa, majoritariamente branca, cristã, quais os vieses disso?
Não sei se vocês fazem esse tipo de teste, mas eu adoro fazer esse tipo de teste com o meu ChatGPT. Eu mandei a foto do cachorro do meu namorado, que é um Great Dane preto. Great Dane é a raça do Scooby-Doo, não sei como é que é em português. Mas, enfim, é pretão. Um cachorrão desse tamanho aqui. É o meu Scooby-Doo preto. Pedi pra ele fazer a versão humana. Ele me joga um homem branco. Aí eu fiz essa cara. Por que é um homem branco? Aí ele, bem pensado, tal. Aí ele, não, ele realmente é uma falha, pode identificar um viés. O meu ChatGPT é alimentado, é treinado para que sempre me dê fontes bibliográficas de questões acadêmicas, de referências acadêmicas. Aí ele fez toda a explicação teórica que eu gosto, que ele é ordenado para fazer. Falou, de fato, é um viés e tal, desculpa aí, tava doidão. E me fez o negrão. Mas a primeira resposta é o homem branco de cabelo escuro. Gente, o cachorro é preto desse tamanho. Agora pensa, uma IA racista já, né? Se for parar pra Ela analisar. É bastante. Olha. Ela é bastante misógina. Sim, tem muito estudo sobre isso. Muito. É o que mais tem quantidade também, às vezes é o que mais ela filtra mais, né? É onde ela foi treinada. Tem uma coisa muito séria também, que tem, sei lá, 3 semanas atrás, a gente estava na UFG, e uma pesquisadora brilhante, minha memória é péssima, pós-Covid mais péssima ainda, mas eu deixo aqui para a gente pôr nos créditos. Ela é da ciência da informação, ela trabalha com racismo algorítmico, e ela estava explicando que reconhecimento facial, que é uma coisa típica da IA, não sabe ver o rosto negro, não sabe ver o rosto preto. Ele não sabe ver. Não foi treinado o suficiente para ver. E aí uma colega que estava na mesa falou, não, realmente, a portaria do meu prédio eu tenho que, umas 2, 3 vezes na semana, ela não me vê. Nossa, que loucura. Outro exemplo, na Pixar, fazer o cabelo cacheado, o cabelo enroladinho, eu não sei o número de cacho, tem os números, né, nos cachos. Tem a gradação, B, C, D. isso, Meu cabelo é cacheado, 3A, 3C, sei cacheado. lá. Não tinha tecnologia, até muito pouco tempo na Pixar, para fazer esse cabelinho. Então, todos os cabelos de personagens pretos e negros eram raspadinho, era chapadinho. Ou evoluiu muito, fez um Black Power muito do mesmo jeito. Por quê? Porque não se desenvolveu E por quê? Porque não tinha gente interessada. Tem até o estudo da Patrícia sobre as princesas, né? Fala bastante disso. Que fala muito disso, né? Que é essa relação cultural, né? Está presente, e aí agora eu fico imaginando, né, o quanto isso é perigoso, porque, e eu acho muito, muito profícuo essa discussão que a gente está tendo aqui, porque as pessoas não têm noção da profundidade do que é uma inteligência artificial, né? Então, até mesmo os jovens, né? As meninas, então a gente vê tantos casos aí, e a minha preocupação maior é justamente essa falta de profundidade, né? Quer dizer, até que ponto isso vai auxiliar? O que vai ser daqui para frente? Será que alguém vai conseguir segurar isso ou não vai ter? Quais vão ser as leis? Quais vão ser as leis, né? as regulamentações de tudo isso? Tudo novo. Porque pai e mãe não conseguem segurar. Se não houver governança, o que a gente chama de governança e inteligência artificial, quem vai mandar, né? O que pode, o que não pode? Tem que ter Se um tudo controle. tem norma, por que aquele mundo não tem, né? Não faz sentido. Pra gente, isso é um raciocínio muito coerente. Mas existem muitos grupos que acham, vou falar um termo, que é fascismo regular tecnologia. Entende o perigo desse discurso? Mas pensa onde a gente vai chegar. Não tem limite. Não tem limite porque o limite deveria ser ético. E aí, amigas... Cadê a base ética disso? Cadê a base? Porque envolve grana, e é muita grana. E aí a gente pode ter uma relação aí inversamente proporcional. Né? Então, entender que moderação é importante, entender que transparência é importante, e entender também como usar, entender a IA como uma ferramenta. Funciona por trás. É uma ferramenta, tipo, como é o celular? É porque ela é muito humanizada, e ela mexe com o nosso coração.
Ela Sabe resolve o me- nosso ela problema. sabe mexer. Ela entrega a solução. Ela é utilidade. E aí, na medida em que ela entrega a solução, e a solução que a gente quer, a gente fica menos crítico. A gente sabe E disso. como Vai ser ser- humanos, a gente vai amolecendo, né? A resistência vai caindo. a gente E vai vai acreditando que ela sabe mais que a gente. E como ser humanos, a gente sempre quer mais, né? Fonte Eu, absoluta da verdade, quando eu Vira. tô desenvolvendo alguma coisa, e aí ele vai me dando as respostas, e eu falo, ok, legal, interessante, e isso? E aí eu vou puxando, né? E aí eu falo que eu fico puxando a língua do chat GPT, mas não é, é porque a gente sempre quer mais, né? A gente quer ver até onde ele vai, até onde existe essa tensão, É né? assim. E a Cientista gente que tá ainda se falando isso. impressiona, né, com o que a gente E recebe. agora, eu, enquanto, né, pesquisadora, cientista, eu tenho noção do perigo que é isso e até onde eu posso ir. Agora, imagina isso para uma Letramento. adolescente. Não tem outro caminho, é letramento. Assim como a gente teve que aprender a usar bate-papo do UOL, Sim. Mirk, isso aqui, É. assim como a gente teve que aprender, sabe, a não clicar em link suspeito, é letramento, é ensinar. É tipo, tá em sala de aula, mas meu aluno vai usar o chat GPT. Vai, qual que foi o prompt? Bora compartilhar prompt aqui, ó. Isso. Bora compartilhar prompt, porque é ferramenta, não é detentor do saber. Você tá aqui para construir saber. Falei a professora, né? Mas é isso. Se a gente tá numa academia, a gente tá aqui para construir saber. O saber é nosso. Você vai Ali, aprimorar o saber, né? ele vai te- Utilizando assim, da como o melhor, Google. é a melhor forma que eu gosto, É. assim, eu tenho a base, eu peço para ele aprimorar aquilo, Exatamente. me dá Você tem que mais, saber mais informação. comandar. Isso. Isso é uma coisa engraçada. Eu tô aqui olhando pra nossa logo e lembrando. Quando eu cheguei, os meninos são designers, eles perguntaram: onde você fez essa logo? Aí eu falei: eu fiz no Canva. Com inteligência artificial? Falei, sim. Mas como que você fez essa arte no Canva? Eu nunca vi ninguém fazer assim. Aí eu falei, é porque eu escrevo. Aí ele não fazia do jeito que eu queria, eu escrevia de novo, escrevia de novo, escrevia de novo. Até chegar. Até eu entender como é que ele entendeu o que eu queria falar. E é uma logo linda. E eu acho que uma coisa que também me chamou bastante atenção quando a Juliana falou, e é uma coisa que a gente sempre escuta na faculdade. Eu sou muito grata pelos esses professores. Eu acho que a faculdade de comunicação, tanto de jornalismo quanto de publicidade, ela é muito boa. Porque ela mostra que o mundo não é de algodão. Ela vai tirando da gente toda a romantização. É muito dolorido no começo, tá bom? Eu sei que vocês sentem. A gente fala, meu Deus, eu tô sendo manipulada. Só que a gente vai consciente. Tanto que a primeira vez que eu experimentei as inteligências artificiais, eu falava, olha aqui, você é uma ferramenta, eu tô te usando, você vai me ajudar, não vai me manipular. Eu já falava pra ela, eu que estou te guiando, você não me guia, eu que estou te dando o comando aqui, tá entendendo? Bonitinha. Ô, inocência, mas no sentido assim, de pôr na minha cabeça, isso aqui é uma utilidade. Você tá utilizando isso, não é isso que tá usando você, porque é muito difícil manter essa sanidade, né? De até que ponto você que é uma pessoa humana, emocional, racional, afetiva, pega aquela ferramenta e você vai utilizar aquela ferramenta que é uma estrutura, como a Juliana definiu, que eu já esqueci o termo, é uma rede que se conecta com diálogos da inteligência artificial, com Large Language repertórios. Models, modelos de linguagem. Isso, olha que lindo. Eu vou estudar bastante. Mas é isso mesmo. E eu acho que é muito esse exercício. Na faculdade a gente é ensinado a isso. Tudo é intencional. As pessoas antes tinham a imagem que até no jornalismo não era, mas sim, se tem um veículo, se é uma empresa, é intencional. Toda comunicação ela é intencional. Então, acho que talvez, eu não sei se eu quero que a Juliana me corrija, se eu estiver falando alguma coisa errada, é tanto a educação, o letramento digital, o letramento da inteligência artificial, mas também esse entendimento de que você tem que fazer um uso intencional daquilo. Que tem que ser racionalizado e manter essa segurança mesmo. A gente fala muito de ver filmes, eu gosto de ver tudo, mas eu falo assim, as comédias românticas, eu gosto de tudo, eu gosto de novela. Aí eu sempre penso que, olha, eu tô vendo, eu sei que você tá me entretendo, que você tá querendo me tirar do senso crítico. Aí eu falo pro filme, mas eu vou te ver aqui só porque eu preciso relaxar mesmo, tá? Mas tudo bem. Você vê não que tô essa me geração manipulando. tem culpa, né? Sim. Eles se Eu já penso culpabilizam isso, pela eu tô vendo uma coisa mais crítica, meu Deus, relação. por que eu só quero relaxar? Porque a vida me deixou tão cansada. Função narcotizante dos meios de comunicação de massa, tá lá em Frankfurt, tá de boa. É feito pra isso mesmo, Não tá? é? Tá tudo bem. Mas eu falei, eu sei que é pra isso, eu tô usando Tá, sabendo. respira, bora juntas. Quando eu comecei a dirigir, então nós vamos colocar aí em 2001, talvez? Não sei.
eu tomei várias bombas no Detran, tá? Acho que eu passei de quarta. Eu tinha pavor, meu joelho assim, batia um no outro. E meu pai falava um negócio que eu demorei muito a entender. É você que dirige o carro, não o oposto. Então eu acho que essa é a sua tentativa, né? Sou eu que dirijo o carro, não o oposto. Mas se for um carro manual e você tirar a embreagem na hora errada, ele vai apagar. Então tem consequências, tá? Mas é isso, a gente tem que se sentar ali e falar assim, eu que tô no comando. Mas não é bem assim. Por quê? Porque a estrutura é montada já com intenções. E não é só sobre os interesses de um determinado veículo ou uma linha editorial. É um pouquinho mais, porque é estrutural. Então, ele vai colocar coisas na sombra que é um pouquinho mais complexo do que só não estar na pauta. É claro que existia invisibilização quando a gente estava falando de comunicação de massa no offline. Claro. Mas existe uma outra coisa, tá? E aí, com a outra fala que você coloca, quando eu estava fazendo faculdade, 2001 a 2004, aí a gente tinha final dos anos 90, então tinha Domingo Legal, tinha uns programas assim meio bem retrato de uma época. E aí eu sentava e minha mãe, ela em algum momento falou, não assisto mais televisão com a Juliana. Não assisto mais, porque ela destrói todos os programas. Por que é isso? Porque a gente... Senso crítico, a gente né? tem a gente percebe os filtros, sabe? E é por aí. Qualquer profissional de comunicação sabe. Só que quantos somos nós? Muito poucos. E há muito pouco tempo. Publicidade, especificamente em Goiás, começa em 1997. O curso de formação, mesmo a graduação em publicidade e propaganda. Então, é uma área que a gente está se profissionalizando e a gente tem visto empresas que muda conseguem... muito, né? Exatamente. É uma área que muda muito. Se a O gente não tempo tiver todo. antenada, a gente fica para trás. O tempo todo. Olha isso, gente. A gente veio de uma base que você falou de CQ, Mirk. A gente está numa inteligência artificial, num TikTok, com um algoritmo inteligentíssimo, assim. Que é de surpreender em pouco tempo, né? Pergunte pro ChatGPT o que você sabe sobre mim ou descreva-me. Com base nas Eu informações já que você fiz tem. isso. É um pouco assustador. Ele vai ler sua rede social também? Eu já printei meu Sim. Instagram para ele me dar uma base de como eu me apresento. Tá. E funciona. É feito para funcionar. É feito para te entregar uma coisa que te agrade. Né? Mas eu esqueci completamente a pergunta que você fez. E eu também não sei nem o que eu respondi. Eu estava querendo, na verdade, concluir o seu pensamento e, além do letramento, adicionar esse entendimento de que tudo é intencional e o nosso uso dessa inteligência tem que ser intencional. E você me disse que mesmo assim... Manter a racionalidade. A estrutura dela, ela foi formada de forma já com coisas que é para você não ver, coisas que é para você ver. Então é muito difícil. Quando começa a internet, só para um momentinho de flashback. Antes do www, né? Então, antes de ser www alguma coisa.com.br, a internet era um lugar muito difícil de trafegar, meio feio, mas você tinha acesso a muito mais coisa. Quando você começa com o www, você já começa um tipo de padronização. Quando surge o Google, porque já houve um mundo sem Google, quando era Alta Vista e tal, quando o Google começa, ele, não sei, não vou lembrar a data, mas meados de 2011, posso estar errada, mas é por ali, ele começa uma lógica de ranqueamento. E é ali que a coisa começa a mudar. Porque o critério desse algoritmo para ranqueamento nunca foi e nunca será transparente. E esse algoritmo é mais complexo, porque mais invisível, do que as linhas editoriais. Então, não é só sobre a intenção de um veículo ou de um programa, ou não. É técnico. E aí, se você não aceita, se você não entende de SEO, se você não entende de copy, se você não entende daquilo que ele que resolve, ele não te explica, eu tô dizendo o algoritmo sistema, você simplesmente não existe. Não é fácil, né? Mas ao mesmo muita tempo, coisa pra digerir. eu acho que é esclarecedor no sentido de entender que é uma realidade do qual a gente precisa se apropriar. E a gente precisa ter um posicionamento de imagem, porque, querendo ou não, profissionalmente, eu digo profissionalmente, não há como hoje estar no mercado de trabalho sem ter uma imagem profissional que represente. Então, você tem que ter um LinkedIn, você tem que ter, nesse LinkedIn que seja, né, ele precisa representar o que você faz, como você trabalha, você tem que ter um Instagram onde você mostra tudo isso, e você tem que ter um posicionamento de imagem que
seja coerente, que seja correto, né? Não sei se correto é a palavra, né? O que é correto, né? Mas assim, que esteja pelo menos condizente com aquilo que você deseja representar, né? E hoje a gente está falando justamente sobre isso, né? Como se posicionar, como conseguir esse protagonismo feminino, como ser respeitada, né, a partir de uma imagem necessária, porque a gente sabe que essa imagem é necessária, né, e como trabalhar isso. Eu acho que a Juliana falou uma palavra que eu acho que eu não vou esquecer nunca na minha vida, que é o letramento, né? Eu acho que quanto mais a gente tem que falar, né? A gente tem que falar, porque se a gente tem que entender que a gente tem que aprender todos os dias com esse algoritmo, que a gente tem que aprender todos os dias e lidar com essa inteligência como uma inteligência mesmo, Utilizar a nosso favor. e não apenas como um chatbot, né? Então é uma inteligência, existem interesses por trás disso, né? Entendê-la como uma ferramenta, mas principalmente tentar articular isso aí. Não é fácil. E outra, cada vez vai ser mais difícil ser uma referência com a informação tão fácil e tão detalhada nas suas mãos, né? Então vai ser cada vez mais difícil realmente se posicionar. Mas é o que se fala do letramento, você está cada vez mais capacitada, mais atualizada, né? Para não ficar para trás, porque realmente minha cunhada, um exemplo que eu dou, foi na médica com o meu afilhado esses dias. E a médica, numa dúvida de um resultado do exame, abriu o chat GPT na consulta, que a gente já tinha feito em casa, porque a gente já tinha visto o exame, nós já havíamos A gente lido o faz resultado do Passada. exame e já tinha pesquisado no chat GPT. Então, assim, foi uma consulta que ela demorou 2 meses para conseguir, para o meu afilhado, e que a médica, na frente dela, sem pedir licença, abriu o chat GPT e deu a resposta que a gente já havia tido desde o dia que o exame saiu. Então, realmente, como e médicos cada vez mais vão ter essa atitude, que a gente se acostume, ou não sei como que vai ser isso também, se diz, né? Tudo muito novo. A gente não sabe o que vai ser, né? Igual toda tecnologia nova que surge, vão haver mudanças. Mas realmente aconteceu. E você vê Nossa, a gente já tinha problemas com o Dr. Google, pensa agora. Aham. E que vem com mais firmeza e mais certeza, né, daquilo. É o que eu falo, detentor da verdade absoluta, né? A gente não... Mas é isso, eu vou ter um olhar mais crítico agora. Com certeza. Com certeza, e a gente tem que ter essa preocupação, né? E aí, assim, para fechar esse bate-papo tão bacana e tão produtivo, que eu espero que todas vocês tenham gostado muito, eu queria saber saber de vocês, como vocês imaginam o futuro da comunicação, né? Existe espaço de protagonismo, existe espaço, como fazer? Se você pudesse falar para uma mulher como se posicionar, existe alguma receita? Como é que é? Como que isso procede, né? Na minha visão, eu vou falar de um mundo ideal, né? Já que é para a gente pensar em futuro, né? Infelizmente, hoje, mulheres ainda recebem 20% menos que homens em grandes companhias, né? Que isso se acabe, a gente provando nossa força, nosso papel, nossa inteligência, o nosso lugar, que a gente ganhe cada vez mais espaço, que seja compreendido o poder da mulher, porque nós somos muito poderosas, eu vejo assim, infinitamente poderosas, e por isso que muitas vezes nos calam e às vezes tentam nos diminuir porque sabem do nosso potencial. Eu vejo muito isso também no mundo. No mercado ideal, no mundo ideal, que as mulheres sejam cada vez mais respeitadas, que a gente entenda o poder que a gente tem dentro da gente, que a gente acredite nisso. Eu acho muito importante que a gente se capacite, que a gente se especialize, que a gente tenha coragem de adentrar em mercados que não são, que dizem que não são nossos, né? Que a gente tenha cada vez mais força para conseguir e que a gente faça tudo isso e conquiste cada vez mais espaço, mas sem deixar de fazer a nossa skincare, de ser mulher, mas que a gente consiga, e a gente consegue, né? Porque vejo aqui mulheres lindas que eu tenho certeza que se cuidam, mas que são extremamente inteligentes, referências nas suas profissões, nos seus trabalhos, e com voz ativa num mercado que está em ebulição e que tem representação e que tenha
respeito, né, no mundo empresarial, de mercado, digo em todos os âmbitos. No mundo ideal, para mim, é isso, que a gente não deixe de ser mulher, mas que a gente entenda e que a gente utilize do nosso potencial e da nossa força cada vez mais. Com certeza. Eu gostaria de perguntar para Juliana. Eu observei a tag e eu também tenho uma dúvida. Se é meu algoritmo que me entrega esse conteúdo muito feminino, ou se realmente dentro desse espaço digital que a gente observa e convive, o protagonismo, esse tema a gente pensou justamente por isso, protagonismo. Porque no ambiente digital, os grandes nomes de influencers, eu vejo mulheres. Até Sim. ciência dentro da internet, eu sigo e aparecem para mim pesquisadoras mulheres. Eu não sei se é porque esse algoritmo lê que eu tenho interesse nesse conteúdo ou se realmente existe alguma coisa que está levando as mulheres, essa ferramenta está realmente abrindo. Quero saber se no seu trabalho, suas clientes, a quantidade de influencers mesmo, por exemplo, você trabalha com marketing de influência. Sim. Tem mais mulheres? Tá meio pareado? Como funciona esse Olha, pessoal? Gi, se falando de Goiânia, a gente fala de uma cidade que eu vi a última pesquisa, que o número de mulher é muito maior do que o número de homens, né? Eu acho que talvez o universo feminino busque mais esse tipo de conteúdo que os nossos influenciadores têm para oferecer. Hoje a Targ atua com um mail de 5 mil nomes, entre aqui em Goiânia, Brasília, Anápolis, Rio Verde, a gente pega um pouco do interior também, mas dentre influenciadores, formadores de opinião e imprensa. Realmente o mercado, quando se fala de influenciador, hoje é muito maior, feminino, realmente, e é algo que eu falo muito para os meus amigos homens, para influenciadores homens, que eu sinto falta dessa representação masculina nesse mercado de comunicadores, de redes sociais. É claro que nós temos alguns nomes aqui em Goiânia, né? O Murilo Rabelo é um comunicador maravilhoso, o Jean Mendanha, que é um grande amigo meu, falamos de Jacques Vanier, né, Fidelis Falante, que são o pessoal do sertanejo, que é muito forte. O Jacques, a gente fala de uma pessoa que é nacional, né, ele tem muito reconhecimento, mas realmente é um mercado muito feminino, Gi, e o que me faz perceber, até diante da sua pergunta, que realmente talvez a gente tenha mais acesso a um público feminino por ser um mercado que a gente busca mais, esse tipo de informação e até por mais identificação. Então, como é um universo que a mulher gosta, né, mais curiosa, tem mais talvez esse interesse, se torna um mercado mais feminino mesmo, nessa visão mais ampla, assim, se for para considerar. Eu acho, mas é isso, gente. Já estou deixando um alerta aqui que o mercado para influenciadores masculinos, esse nicho tá super aberto para que quem tiver interesse que invista mesmo no mercado, porque se falta homens, bons comunicadores masculinos aqui no nosso estado. Não falando de imprensa, né, gente? Que a imprensa a gente tem grandes nomes Sim. também, se falando de influência. Que legal, então as mulheres estão realmente protagonizando aí, pelo menos aqui em Realmente Goiás. protagonizando. E muito bom, muito conteúdo coisa legal. boa. Nossas influenciadoras, assim, tem muita gente aí com muito potencial chegando no mercado, que eu fico apaixonada na criação, no conteúdo, na criatividade. E é muito bacana de acompanhar. Ah, é bacana, né? E a gente percebe mesmo, né, o protagonismo feminino nessa área de influência, né? Juliana, que Oi. conselho você daria para aquela mulher que quer ocupar com mais segurança um espaço digital, tecnológico, né, e que ainda tem medo de se posicionar? O que você acha que seria o caminho, um caminho coerente, bacana? Eu vou com a Cinderela. Have courage and be kind. Tenha coragem, seja gentil. Não tem isso, é a Cinderela, né? É isso, tenha coragem, seja gentil. Mas falando sério, não que eu não estivesse antes, eu acho que o primeiro ponto é estudar, tá? É estudar. E já lembrando, estudar enjoa, cansa, dá sono, dói a cabeça, te perturba, tira o sono às vezes. Então, é estudar nesse nível. Eu acho que eu sou professora, né? Então, assim, não tem como eu Somos, né? fugir A disso. gente sabe bem que não é fácil. Não é fácil. E princesa, né? Lá no YouTube, Cinderela Fofolete. Então, é por aí. Mas, nessa nova etapa, a gente que viu a fotografia digital chegar, a gente que viu a internet chegar, eu acho que agora a gente está num momento de
de ruptura, mas para uma ruptura que nos vai nos levar para a nossa essência, né? No sentido de nosso LinkedIn, nossas redes sociais, né? Nosso âmbito de influência, tarará. Tudo isso, ele tem que mostrar, hoje mais do que nunca, o que é humano, o que nos é nosso, o que nos é próprio, em termos de essência, em termos de propósito, talvez até em termos de espiritualidade. Eu sou católica, então acredito em umas coisas meio esquisitas, assim, mas eu acho isso importante, né? Porque é o que nos difere das máquinas. Eu acho que o grande ponto A para os humanização. anos é o que é. E entender isso em termos de identidade, que é dificílimo. Quem sou eu, para onde eu vou, o que, é que eu estou fazendo aqui, né? Várias crises existenciais, então tá recomendado. Vamos ter crises existenciais? Vamos É investigar? fundamental, é O incomodar. desconforto. É fundamental, a gente só avança com o desconforto. Então eu acho que é isso, tenha coragem, seja gentil, estude coisas chatas, estude coisas que você não gosta, para que você tenha repertório e você consiga olhar um zoom out, assim, de fora, para entender você. O que é humano em mim, Juliana, Patrícia, Gi? O que é diferente? O que tem de essencial em mim que máquina nenhuma vai conseguir ter? Que aprendizado, né, amiga? Nossa, eu vou ficar nesse momento, acho que por meses, revisitando. Eu fico tão feliz de receber vocês aqui e a gente ter esse bate-papo franco, né, de mulher para mulher, com elas, para elas, por elas. Eu fico muito feliz de saber que essa capacidade que nós temos de fazer, de mudar, né, a capacidade da mulher, que é o nosso sexto sentido. Eu falo isso, sempre falo, que é o que faz o diferencial no mercado. Juliana falou bem isso, né? É a mulher que cuida do detalhe, é a mulher que sabe que tem que por mais que exista tecnologia, tem que ter a humanização dentro do processo, né? E aí eu falo também como professora, né? Que por mais que a gente acredite que o conhecimento é o caminho, o letramento é o caminho, a gente sabe que ele tem que ser humanizado e ele tem que ser posto por pessoas, E o né? acesso tem que ser amplificado também, porque não são todas as pessoas que com facilidade vão ter esse acesso. Exatamente, né? E que cada vez mais a gente consiga ter esse discernimento, né? Ter o discernimento para que a gente consiga lidar, né, com o que está por aí, porque a inteligência artificial está aí, né? Eu vejo tantas colegas desesperadas corrigindo TCCs. E agora? E a inteligência artificial? Elas estão fazendo todos os TCCs. Calma, né? Vamos tentar articular isso aí, né? Onde está você aqui no texto, moço? Né? Eu sempre pergunto para meus alunos, né? Cada vez que eu leio um texto, eu falo: cadê você aqui? Vamos te achar aqui dentro? Né? Porque a gente sabe que foi feito no chat GPT, mas que é preciso articular, que eles saibam cada vez mais entender que a inteligência artificial é interessante, mas ela é um algoritmo, né? E que a humanização é o que faz a diferença, né? Com certeza. Sim. Que seja isso. Eu ainda gostaria de perguntar para a Ju essas perguntas rapidinhas. Você não vai parar, não, mulher? Só mais um. E ela quer perguntar pra Ju, e as duas ficam assim, calma. Com a Ju. É porque Hoje são foi uma duas pergunta Jus. rápida, né? Que ela fez pra Juliana, eu gostaria de fazer pra Juliana. Eu acho que esse termo, eu acho que a palavra do episódio a gente não definiu hoje, né? E talvez seja o poder da humanização mesmo. Sim. Juliana, ela falou Gi, eu me senti à vontade pra falar Ju. Eu gosto de Ju, pode ficar à vontade. Qual é o poder da humanização na comunicação? O que você enxerga desse poder de gente pra gente? Que pergunta maravilhosa, porque os estudos da comunicação atual provam que a forma mais eficaz que as pessoas buscam hoje é a comunicação orgânica, são as criações de comunidades, é a identificação. E é isso que eu falo, eu acho que o mundo está carente. Então, quando você fala como se você estivesse falando com uma amiga, quando você dá aquela informação de uma forma que você está numa chamada de vídeo. Quem consome o TikTok tem visto tanto que esse tipo de conteúdo está ganhando espaço.
porque é uma forma natural, não é algo roteirizado. A gente, na nossa agência, a gente não trabalha com roteiros, a gente não gosta de trabalhar com roteiro. Nesses grandes eventos que a gente faz comunicação com times de 50 influenciadoras, 70, a gente trabalha por tópicos. E a gente sempre gosta de falar para os influenciadores que a gente acredita muito na forma dele de comunicar, na forma criativa e na sua identidade, na comunicação dele com o público dele. Porque às vezes você quer direcionar um influenciador, você passa o roteiro pronto, fechou um grande contrato, aí o influenciador lê aquilo e fala para a agência, mas meu público não vai abraçar isso. Eles não é assim que eu vou chegar. E tem agência que reluta. Fala assim, não, mas eu preciso que seja desse jeito. E acaba que você vai investir muito dinheiro numa criação de uma campanha que ela não vai ser Não vai. efetiva. Porque se você está contratando um influenciador, um creator, é muito importante que ou você conheça a comunidade dele, ou você dê liberdade para ele saber como que isso vai chegar. Então, algo que os estudos dizem muito atualmente é isso, que é a forma natural, orgânica, que é a criação de pequenas comunidades. Assim, a gente nunca foi muito ligado em números de seguidores dos nossos influenciadores, porque a gente considera que muitas vezes, dependendo do cliente, o formador de opinião vai trazer muito mais retorno para ele do que um influenciador de 500 mil de seguidores. Por isso que estratégias têm que ser muito bem pensadas, muito bem estruturadas, tem que ser assertivo no influenciador que vai trabalhar aquilo, dar essa liberdade, e é isso. A comunicação hoje é da forma mais natural, mais orgânica que você conseguir fazer para chegar na casa das pessoas, porque hoje é uma forma muito fácil de você estar dentro da casa das pessoas, é pelos influenciadores, é pelos stories, é pelo feed, é pelo Reels, é pelo TikTok. Então, hoje a gente prioriza muito uma comunicação orgânica e usual, de dia a dia, de forma leve, sem muito roteiro, sem você estar muito robotizado. Eu acho que o mundo tem caminhado muito para isso. E a gente adora. Obrigada. Foi muito bom. Foi Obrigada bom, eu né? pela pergunta, adorei. Olha lá. Essas perguntas rapidinhas surtem um bom efeito, né? Sai cada pensamento. Realmente, eu acho que ser de verdade, Ser de verdade. né? Eu acho que dentro de um movimento de pós-verdade, né? Que a gente tanto articula dentro da academia, né? O que é a pós-verdade, a gente discute tanto isso, né, Juliana? Ser de verdade, eu acho que é algo raro, mas é algo caro. E eu acho que vem forte com a inteligência artificial. Cada vez a verdade, o orgânico, o natural, pelo menos é uma percepção que eu tenho, vai ser cada vez mais valorizado. Nesse mundo de robôs, de inteligências artificiais, eu acho que cada vez vai ganhar valor o orgânico. Tomara. O Quando a humano. gente ensina posicionamento, né, o lugar que a marca ocupa na mente do consumidor, e aí uma das técnicas é o que eu faço que ninguém faz. Isso. O que eu faço que a máquina não faz? Que é a alma, né? Talvez esse seja o caminho, né? Da humanização desses conteúdos. Gente, foi lindo, foi maravilhoso. Não dá Queria vontade de agradecer parar. muito, né? A presença de vocês aqui, dizer que eu fico muito feliz com os caminhos que o Elas Podem estão tomando, né? Com os temas e tudo que a gente aprende. A cada episódio é um aprendizado, né? Essas mulheres nos ajudam muito a entender o mundo, não é, Giovana? Nice. Então, eu fico muito feliz, quero muito agradecer, dizer que eu sou muito feliz por ter vocês perto da gente e nos ajudando e ajudando essas mulheres maravilhosas que nos ouvem. E eu espero, né? E eu costumo dizer que se te faz sentir, faz sentido. Então, eu espero realmente que esse episódio tenha feito muito sentido na sua vida, tenha te feito sentir bem, sentir mais e que faça sentido na sua vida. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada, minhas amigas. Vamos lá? Um brinde. Ai, muito obrigada. O brinde à humanidade. Um brinde. É o que nos faz Caminha a gente. humanidade. É verdade. Obrigadinho.